E olá você, seja bem-vindo, bem-vinda de volta ao canal Mundo Milagre. Eu sou a Camila Milagre e essa é mais uma leitura do livro Um Curso em Milagres. Nós estamos no capítulo 6, sessão 5, As Lições do Espírito Santo. Vamos juntos para as lições do Espírito Santo? Como qualquer bom professor, o Espírito Santo conhece mais do que tu agora, mas só ensina para fazer com que sejas igual a ele. Já havias ensinado errado a ti mesmo, tendo acreditado no que não era verdadeiro. Não acreditaste na tua própria perfeição. Iria Deus ensinar-te que tinhas feito uma mente dividida, quando ele só conhece a tua mente inteira? O que Deus sabe é que seus canais de comunicação não estão abertos para ele, de modo que ele não pode transmitir a sua alegria, a alegria dele, né? E saber que as suas crianças são totalmente alegres. A doação da sua alegria, da alegria dele, é um processo em andamento, não no tempo, mas na eternidade. A extensão de Deus para fora, embora não a sua completeza, é bloqueada quando a filiação não se comunica com ele como um só. Assim ele pensou: minhas crianças dormem e têm que ser despertadas. Como se pode despertar crianças de maneira mais benigna do que com uma voz gentil que não as assustará, mas apenas lhes lembrará que terminou a noite e veio a luz? Tu não as informa de que os pesadelos que tanto as assustaram não eram reais, porque crianças acreditam em mágica. Meramente asseguras a elas que agora estão a salvo. Então, tu as treinas para que reconheçam a diferença entre estar dormindo e estar desperto, de forma que compreendam que não precisam ter medo de sonhos. Assim, quando vêm os sonhos maus, por si mesmas chamarão a luz para dispersá-los. Um professor sábio ensina através da aproximação e não pela abstenção. Não enfatiza o que tem que ser evitado de modo a escapar dos danos, mas o que precisa ser aprendido para se ter alegria. Considera o medo e a confusão que uma criança experimentaria se lhe fosse dito: não faças isso, porque vais machucar-te e não estarás a salvo. Mas se em vez disso fizeres aquilo, escaparás do dano, estarás a salvo, e assim não sentirás medo. Com certeza, é melhor usar só 3 palavras. Faze apenas isto. Essa simples afirmação é perfeitamente clara, facilmente compreendida e muito facilmente lembrada. O Espírito Santo nunca faz uma lista dos erros, porque não assusta as crianças, e aqueles a quem falta juízo são crianças. Entretanto, ele sempre responde aos seus chamados e sua fidedignidade faz com que elas tenham mais certeza. As crianças, de fato, confundem fantasia e realidade e se assustam porque não reconhecem a diferença. O Espírito Santo não faz nenhuma distinção entre sonhos, simplesmente os ilumina, afastando-os. A sua luz é sempre o chamado para o despertar, seja o que for que esteja sonhando. Não há nada que perdure nos sonhos, e o Espírito Santo, brilhando como a luz do próprio Deus, fala apenas em favor daquilo que perdura para sempre. Interessante, né, como nesse texto ele usa metáforas, né, como se estivesse contando para a gente uma historinha. E essa historinha é calmante, né, revigorante, é estimulante, é uma historinha para despertar, né? Não é de ninar aqui, não é para ninguém dormir, mas é o contrário, uma historinha de despertar. Que historinhas a gente se conta quando a gente desperta, quando a gente acorda pela manhã? Como a gente estabelece nosso mindset matinal, né? Com que tipo de histórias a gente se conta? Histórias assim gentis, de voz doce, de orientações diretas, simples, ou a gente fica elucubrando, contando histórias de terror, de medo, de vários passos de dificuldade para nós mesmos. Isso é algo que a gente
pode começar a olhar, né? E começar a, a questionar. E aqui o capítulo vai entrar em alguns itens, né? De como entrar nessas lições, né? Do Espírito Santo. Então, eu vou ler mais um pouco, mas talvez não chegue ao final. Eu vou ler mais um item, para que senão vocês, e eu também, né, a gente se perca simplesmente na voz e não no conteúdo, ou, né, se distraia. Então, para que a gente faça um estudo focado e atento e que a gente possa realmente compreender, né, receber aquilo que está sendo dito e não só completando etapas. Então, ele, né, tá falando das lições do Espírito Santo. Então, a primeira que ele chama de A é a seguinte: para ter, dá tudo a todos. Quando o teu corpo, o teu ego e os teus sonhos se forem, saberás que durarás para sempre. Talvez penses que isso se realiza através da morte, mas nada é realizável através da morte, porque a morte não é nada. Tudo é realizado através da vida, e a vida é da mente e está na mente. O corpo nem vive nem morre, porque não pode conter a ti, que és vida. Se nós compartilharmos a mesma mente, tu podes superar a morte, porque eu a superei. A morte é uma tentativa de resolver o conflito sem decidir nada. Como qualquer das outras soluções impossíveis que o ego tenta, essa não vai funcionar. Deus não fez o corpo porque ele pode ser destruído e, portanto, não é do reino. O corpo é o símbolo do que pensas que és. É com toda clareza um instrumento de separação e, portanto, não existe. O Espírito Santo, como sempre, toma o que tu fizeste e o traduz em um instrumento de aprendizado. Mais uma vez, como sempre, ele reinterpreta o que o ego usa como argumento para a separação, como uma demonstração contra isso. Então, mais uma vez, o que ele faz? Usa o corpo, né? Mostra que o corpo é um instrumento de aprendizado, né? Não é a gente, não é o ser, né? É uma criação do ser e, portanto, um instrumento de aprendizado. Se a mente pode curar o corpo, mas o corpo não pode curar a mente, nesse caso, a mente tem que ser mais forte do que o corpo. Todo milagre demonstra isso. Então é interessante a gente lembrar, de novo e mais uma vez, que até o corpo é uma criação da nossa mente, né? Como ter um corpo, como é o nosso corpo e como a gente está criando o nosso corpo, o que a gente está criando no nosso corpo. Então são todos questionamentos para a gente trazer à tona sempre e o tempo todo sobre instrumento, sobre ferramenta de consciência, de conhecimento. Então, voltando ao texto, ele continua. Eu já disse que o Espírito Santo é a motivação para os milagres. Ele sempre te diz que só a mente é real, porque só a mente pode ser compartilhada. O corpo é separado e, portanto, não pode ser parte de ti. Ser uma única mente tem significado, mas ser um único corpo não tem. Nesse caso, pelas leis da mente, o corpo é sem significado. E se a gente está fazendo os exercícios também na outra playlist, né, de exercícios, a gente está trabalhando bastante essa questão do significado. Se você não está captando, né, essa conversa, talvez seja interessante começar também a fazer os exercícios diários e ver o que isso muda para você, né? Então, o que o texto está dizendo é: ser uma única mente tem significado, mas ser um único corpo não tem. Nesse caso, pelas leis da mente, o corpo é sem significado. Para o Espírito Santo não há ordem de dificuldades em milagres. Isso já te é bastante familiar a essa altura, mas ainda não veio a ser verossímil. Portanto, não compreendes e não podes usar isso. Nós temos muito a realizar em favor do reino para deixar esse conceito crucial passar despercebido. É realmente uma pedra fundamental do sistema de pensamento que eu ensino e quero que tu ensines. Não podes apresentar milagres sem acreditar nisto, porque essa é a crença na perfeita igualdade. Só uma dádiva igual
pode ser oferecida aos filhos iguais de Deus, e isso é a apreciação plena. Nada mais e nada menos. Sem uma escala, a ordem de dificuldades não tem significado, e não deve haver nenhuma escala naquilo que ofereces ao teu irmão. O Espírito Santo, que conduz a Deus, traduz a comunicação naquilo que é, do mesmo modo que ele, em última instância, traduz percepção em conhecimento. Tu não perdes o que comunicas. O ego usa o corpo para o ataque, para o prazer e para o orgulho. A insanidade dessa percepção faz com que ela seja de fato amedrontadora. O Espírito Santo vê o corpo só como um meio de comunicação. E como comunicar é compartilhar, ele vem a ser comunhão. Olha só que outra abordagem muito interessante, né, para o corpo. Corpo como criação, corpo como instrumento, e agora corpo, corpo como criação, corpo como instrumento de conhecimento, e agora corpo como comunhão. Então, voltando ao texto. O Espírito Santo vê o corpo só como um meio de comunicação. E como comunicar é compartilhar, ele vem a ser comunhão. Talvez penses que o medo, assim como o amor, pode ser comunicado e, portanto, compartilhado. No entanto, isso não é tão real como pode parecer. Aqueles que comunicam o medo estão promovendo o ataque. E o ataque sempre quebra a comunicação, fazendo com que ela seja impossível. Os egos de fato se unem em aliança temporária, mas sempre em função do que cada um pode conseguir separadamente. O Espírito Santo só comunica o que cada um pode dar a todos. Ele nunca toma coisa alguma de volta, porque quer que tu a conserves. Portanto, seu ensinamento começa com a lição, essa primeira lição. Para ter, dá tudo a todos. Que é isso pra gente? Que a gente não acha que é isso que a gente acha que é isso que não é, e todos os pontos de vista que vêm à tona quando a gente fala para ter, dar tudo a todos. Você gostaria de soltar? Desfazer todos esses pontos de vista desde a origem até os dias de hoje, dos dias de hoje até a sua origem. Cancelando, removendo, desfazendo, soltando, descriando, desconstruindo. E vamos fazer essa pausa para um respiro. Voltando ao texto. Para ter, dá tudo a todos. Esse é um passo muito preliminar e o único que tens que dar por conta própria. Não é nem mesmo necessário que completes esse passo por ti mesmo, mas é necessário que te voltes nessa direção. Tendo escolhido ir por esse caminho, te colocas no comando da jornada, onde tu e somente tu tens que permanecer. Esse passo pode aparentar exacerbar o conflito ao invés de resolvê-lo, porque é o passo inicial para reverter a tua percepção e virá-la de cabeça para cima. Não é de cabeça para baixo, é virá-la de cabeça para cima. Perceba o texto. E essa sutileza. Tipo, a gente está de cabeça para baixo, vira de cabeça para cima. E voltando ao texto, isso entra em conflito com a percepção invertida que ainda não abandonaste, ou não teria sido necessária a mudança de direção. Algumas pessoas permanecem nesse ponto durante um longo tempo, experimentando um conflito muito agudo. A essa altura, podem tentar aceitar o conflito em vez de dar o próximo passo para a sua resolução. Tendo dado o primeiro passo, porém, serão ajudadas, uma vez tendo escolhido o que não podem completar sozinhas, não estão mais sozinhas. E vou parar por aqui neste item A, né, para ter da tudo a todos da sessão 5 lições do Espírito Santo aqui no capítulo 6. E no nosso próximo encontro a gente vai para o item B, que é, já vou dando um spoiler,
para ter paz, ensina a paz para aprendê-la. Mas isso fica para a nossa próxima leitura, para que a gente possa, neste momento, ficar com essa reflexão do item A, para ter dá tudo a todos. O que mais é possível para nós agora? Um forte abraço e até a nossa próxima leitura.